Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje, lendo a Bíblia King James 1611, darei continuidade aqui à sessão intitulada A Origem, Transmissão e Canonização dos Livros do Antigo Testamento, lendo o subtítulo que traz os seguintes termos. Será que temos os livros certos? Seriam os 39 livros do Antigo Testamento aqueles que de fato Deus pretendeu que acatássemos? O primeiro passo para se responder essa pergunta é tratar da questão da coleção. Quem originalmente ajuntou os escritos sagrados? A evidência sólida indica que os sacerdotes assumiram essa responsabilidade. Em Deuteronômio 31, 24 a 26, Moisés ordenou que o livro da lei fosse guardado com a Arca da Aliança, onde os 10 mandamentos estavam armazenados. Isso colocou os escritos de Moisés no próprio centro da vida religiosa israelita, assim que foram completados. Além disso, em Deuteronômio 4:2, há uma ordem para se preservar os mandamentos de Deus com fidelidade. Tomadas em conjunto, essas passagens indicam que os sacerdotes foram encarregados das revelações escritas de Deus e que estas deviam ser protegidas contra qualquer perversão. Uma vez que Moisés foi o autor dos primeiros livros da Bíblia, e visto que o próprio Moisés encarregou os sacerdotes com os deveres de guardar e proteger as palavras de Deus, a elevada importância de se identificar, colecionar e proteger os escritos sagrados estava estabelecida quando surgiu o Pentateuco. Quando os outros profetas e homens santos se levantaram em Israel, depois de Moisés, e receberam revelações de Deus, seus ensinos, quer escritos por eles, quer por pessoas ligadas a eles, teriam sido rapidamente reunidos pela comunidade dos fiéis. Mais tarde, os livros vieram a ser armazenados no Templo de Jerusalém. Sabemos disso porque, em um tempo de apostasia nacional, os livros, tendo caído em desuso, juntaram poeira nas despensas do templo. Bem mais tarde na história, os livros ainda eram guardados no templo, pois Joséfo, um respeitável historiador judeu, recebeu as escrituras de seus benfeitores romanos que tinham saqueado o templo em 70 d.C. Temos visto que os judeus identificaram, colecionaram e preservaram os escritos sagrados como algo inevitável. Em seguida, precisamos perguntar se e quando eles acreditaram que a produção dos escritos sagrados tinha cessado. Joséfo nos ajuda a elucidar essa questão. Ele nos diz, contra Apion, capítulo 1, versículos 37 a 43, que os judeus sabiamente reconheceram que a sucessão dos profetas terminou no tempo de Artaxerxes, quando profetas posteriores, como Ageu e Malaquias, se calaram e não deixaram sucessores. Portanto, diz Joséfo, livros escritos após aproximadamente 400 a.C. não eram considerados escritura, embora tivessem valor de outra maneira. Em 164 a.C., Judas Macabeus tornou a consolidar as escrituras no templo depois de cessado o fogo da perseguição antioquena. E parece que os rolos ficaram ali abrigados por um longo período de segurança que só terminou com as agressões dos romanos, acima mencionadas. Não há dúvida da identidade das escrituras mantidas no templo por todo esse tempo. Havia 22 livros, ou 24, dependendo da maneira como eles eram divididos e contados, e eram agrupados em 3 divisões principais: a lei, o Pentateuco, os profetas e os escritos. Embora os dividamos em 39 livros em vez de 22 ou 24, o cânon protestante do Antigo Testamento é idêntico a esses livros que foram guardados no templo antes do tempo de Cristo. Os 2 grupos religiosos mais significativos em Israel, os fariseus e os saduceus, aceitavam esse conjunto de livros como o cânon da Escritura, embora com frequência se ouça a afirmação errônea de que os saduceus só aceitavam o Pentateuco. O que dizer dos livros apócrifos? Esse é um conjunto diferente de livros, a maior parte escrita entre 200 a.C. e o início do primeiro século depois de Cristo, que tratam de vários aspectos da vida religiosa e nacional judaica no período intertestamentário, de 400 a.C. ao tempo de Cristo.
Eles fornecem janelas importantes para o contexto judaico e muitos judeus desse período os consideraram literatura religiosa de valor. Eles, no entanto, nunca foram recebidos como escritura pela corrente principal do judaísmo e, mesmo grupos à margem, como os essênios, os reconheceram como valiosos, mas não como escrituras. Os livros apócrifos nunca foram armazenados no templo, um sinal seguro de que eles não eram considerados inspirados por Deus. Isso não significa dizer que não houve disputas entre os judeus a respeito da identidade do cânon. Na verdade, 5 dos livros que foram contados como canônicos passaram por dificuldades, obtendo uma aceitação unilateral. Os livros de Provérbios, Eclesiastes, Ester, Cântico dos Cânticos e Ezequiel foram submetidos a exame minucioso porque pareciam seculares na perspectiva ou promoviam ensinos que a princípio pareciam inconsistentes com o Pentateuco. Os líderes judeus debatiam os méritos desses livros de tempos em tempos, como os líderes cristãos o fariam nos séculos vindouros, mas, no geral, sua posição no cânon estava bem estabelecida. Essa daqui, então, foi a leitura de parte aqui da seção A Origem, Transmissão e Canonização dos Livros do Antigo Testamento. Parei aqui no subtítulo que diz: será que temos os livros certos? Darei continuidade a essa leitura aqui no meu próximo vídeo com essa Bíblia. Agradeço por você estar me acompanhando. Fique com Deus e até no próximo vídeo.